Olá pessoal, muito boa tarde. O RAcast aqui da Revista Agrícola em parceria com o Rally Mulheres do Agro, diretamente aqui da cidade de Ribeirão Preto. De 29 de abril até o dia 3 de maio, o agro realmente toma conta da cidade de Ribeirão Preto, né? E do Brasil de uma forma em geral, uma feira internacional. E o Rally Mulheres do Agro, em parceria com a Mitsubishi, nosso grande parceiro, vai trazer aqui para você grandes entrevistas muito bacanas que envolvem aí o mundo do agronegócio. E ao meu lado hoje, a minha amiga, né, a Elaine Lima, ela que é aí especialista nessa questão tributária. Vamos falar muito sobre a questão de holding familiar e a gente vai poder bater um papo muito bacana. Elaine, muito boa tarde, prazer em ter você mais uma vez junto comigo, né? Um prazer bater papo sobre tributação com você, você conhece muito sobre o assunto. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Eu que agradeço esse espaço aqui para poder falar de um assunto que é tão importante e estar aqui novamente contribuindo com o Rally Mulheres do Agro, com a revista, com o podcast. Muito obrigada. Legal, Elaine. E a gente sabe que hoje que o mundo, né, tá respirando esse processo de sucessão, né? É uma realidade, são as gerações, né, que vão passando, a vida segue o seu caminho e a gente sabe que esse processo de sucessão no campo é algo realmente que vem tomando conta de muito bate-papo. As pautas estão muito atentas sobre essa realidade da sucessão no campo. Sim. E a gente sabe que entre as soluções para que se tenha êxito com relação a isso, uma das alternativas seria essa questão de holding, né? Exato. Eu gostaria que você começasse me explicando quais são os tipos de holding que existe. Elaine, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, nós temos 3 tipos de holding, né? Mas para falar de holding familiar especificamente, é a holding familiar, de fato, onde você coloca e preserva todos os bens de família, e a holding rural, onde você coloca a atividade rural do produtor, né? E tem a holding pura, que é uma holding empresarial para qualquer tipo de negócio. Mas especificamente para falar de patrimônio, eu tenho a rural e a patrimonial. Legal. Elaine, vamos começar a falar agora, né? Eu acho que o que é bem interessante para nós, o que é uma holding familiar? A holding familiar, é bem interessante essa pergunta. A holding familiar, ela serve para proteger todo o acervo, todos os bens de família do produtor rural. É onde você institucionaliza, onde você guarda todos os bens de família e consegue perpetuar ele ao longo das gerações. Então você preserva todo o legado na família. Perfeito. Dentro da sua experiência, a gente fala o que é uma holding familiar. Vamos falar um pouquinho sobre as suas experiências com holding familiar. Dentro do seu conhecimento, com certeza você tem acesso aí a várias realidades. Gostaria que você falasse para mim as realidades, as experiências, né, que você tem presenciado ou até acompanhado nessa realidade da construção das holding familiares. Olha, é uma multiplicidade são diversos as experiências, são diversos tipos de famílias que a gente lida quando fala de holding familiar, né? Porque quando a gente vai institucionalizar uma holding, o primeiro passo é você conhecer qual que é a história do produtor rural. E quando a gente fala do produtor rural, é da família em si. Então, qual que é a estrutura, qual o tipo de negócio, quantos filhos, se tem neto, se tem genro, se tem nora. Então, cada família tem uma particularidade, né? Então precisa ir a fundo nessa particularidade da família para se construir uma holding que realmente funciona, né? Então, uma das coisas que acontece muito, que a gente precisa tomar cuidado, principalmente nesse momento que a gente vive de planejamento sucessório, é a migração das gerações que estão surgindo agora para fora do agro, né? E a holding familiar, ela tem essa proteção, porque por mais que um dos filhos, por exemplo, ou uma das filhas não queiram continuar o legado, você consegue preservar os bens de família mesmo assim. Fica muito claro nesse seu bate-papo, Elaine, que a questão do planejamento para realizar a holding, ela é fundamental. Sim. Ou seja, para que todas essas questões sejam colocadas, né? Eu não sei se aí é um estatuto, né? Eu não sei como que funciona essa questão, mas que tudo isso seja muito bem conversado e planejado para que isso não possa trazer algum desconforto mais para frente, né? Exato. Tem se falado muito de holding familiar nesse momento, principalmente em função da reforma tributária. Mas a holding familiar, ela existe desde 1976, não é uma coisa nova. Só que até então, até algumas décadas atrás, somente as grandes fortunas tinham acesso.
E quando eu falo de grandes fortunas, são famílias que tinham em seu centro empresarial, que cresceram no centro empresarial. Porque a holding familiar, ela é uma empresa onde você guarda todos os bens. Ela funciona como um cofre. Só que ela é regida pela lei das SAs, das sociedades anônimas. Então, só as grandes fortunas tinham acesso a isso, porque elas poderiam pagar grandes bancas de advocacia para utilizar desse artifício. E ao longo das décadas isso foi mudando. Então, foi havendo mudanças, atualizações na legislação e graças à internet hoje isso tem sido divulgado mais vezes. Legal, Elaine. Você está comigo aqui no AgriShow em Ribeirão Preto, hoje, dia 29 de abril, abrindo aqui o primeiro dia de entrevistas aqui no stand da Mitsubishi, uma parceria do Rally Mulheres do Agro com a Mitsubishi. Elaine, a gente sabe que depois que se toma a decisão de abrir uma holding familiar, é porque realmente buscou várias alternativas para que se tenha uma solução de uma determinada situação. Quais são as vantagens em abrir uma holding familiar? Eu posso falar da principal vantagem. Tá. Aliás, duas principais vantagens, né? A primeira é a perda patrimonial, que é zero. Porque quando você escolhe utilizar outros sistemas, como a doação com reserva de usufruto, testamento, inventário, você tem uma perda patrimonial muito grande. Além da distribuição de todo o patrimônio da família que acontece nesses sistemas antigos. E o segundo é a perpetuação e a união da família. Os bens, eles deixam de ser do CPF, da pessoa física, e passa a ser da família. Então, você consegue perpetuar e ter perda patrimonial zero, utilizando o sistema de holding familiar. E hoje, quando se fala de holding, eu não sei se é modismo, né? Mas é algo que está em alta, vamos dizer assim, né? Quando você fala sobre essa questão de sucessão, não sei se é um modismo, né? Mas é algo que está em alta e tem sido muito utilizado essa prática de organização. Então eu te faço a seguinte pergunta: o que eu devo fazer? Como que funciona para se montar uma holding familiar? Primeiro passo, e aí são 3 passos para se fazer uma holding familiar. Antes disso, tem um especialista que realmente entenda do assunto. E como a gente estava comentando nos bastidores, a holding não é uma empresa onde você pega os bens e joga lá dentro. Isso não é uma holding, né? A gente até brinca no meio do meu grupo de estudo que é uma fake holding. Sim, fake holding. A holding, ela é feita com 3 processos. Se uma pessoa chegar para mim e falar assim, Elaine, eu quero fazer uma holding, não funciona desse jeito, eu não consigo fazer. Eu seria até leviana, eu não conseguiria fazer uma holding dessa forma. O primeiro passo é ter uma sessão de viabilidade. Na sessão de viabilidade é o momento onde a gente tem a escuta da família, a gente consegue entender toda a estrutura familiar, quais são os negócios que a família tem, quais são as movimentações que ela faz de patrimônio, até para saber se o que ela tem, o que eu posso colocar dentro do sistema de holding e o que eu não posso, porque não é tudo que você vai institucionalizar, não é tudo que você vai colocar dentro da holding familiar, né? Porque eu preciso separar o risco. Tudo que tem risco, eu não posso colocar dentro da holding. Mas existe uma forma de estruturar todos os bens de família e também da atividade econômica da família para que haja segurança e consiga perpetuar, consiga preservar o patrimônio. Por isso a gente fala que é perda zero de patrimônio. Quando você falou aquilo que eu posso colocar na holding ou não, exemplificando o que eu não posso colocar na holding. Se eu tiver uma atividade de compra e venda de imóvel que seja recorrente, que se assemelha a uma atividade imobiliária, não é aconselhável colocar dentro da holding. Porque toda atividade econômica, ela gera risco. E o risco eu não posso associar aos bens de família. Isso é uma atividade econômica, não é um bem de família. Tem que ter uma segurança. Tem que ter uma segurança. Tudo que gera risco a gente não coloca dentro da holding. Por isso que precisa fazer sessão de viabilidade, para entender toda a estrutura familiar. Qual que é a atividade econômica daquela família. Então existe uma forma de você estruturar que realmente proteja o patrimônio daquela família. Legal. Você como profissional, né, da área, quais são as principais dúvidas que existem com relação à holding familiar? A gente sabe que tudo hoje demanda-se buscar conhecimento, entender melhor todo esse processo, né? Eu acho que são várias, mas quais seriam as principais dúvidas que hoje uma família ou um casal, já um patriarca com mais idade, ele tem para poder montar essa holding? Quais são os medos também que existem com relação a se montar uma holding? Eu não diria que é um medo ou dúvida da holding, mas a principal pergunta, a principal dúvida são dos sistemas que são utilizados hoje.
Porque a maioria das famílias, elas não sabem direito o que é uma holding familiar. E aí vem o nosso trabalho com a educação patrimonial, de demonstrar para ela que tem uma modalidade melhor para se utilizar do que o inventário, do que o testamento, do que a doação com reserva de usufruto. Aliás, a doação com reserva de usufruto é a principal dúvida de todas as famílias. A primeira coisa que eles perguntam, como que funciona a doação com reserva de usufruto? Posso fazer? Dá certo? Como é que funciona esse negócio? E eu falo que é um risco fazer, por dois principais motivos. O primeiro que um patriarca, uma matriarca, quando ela faz a doação com reserva de usufruto, ela perde 100% do controle dos seus bens. Ela fica totalmente vulnerável e dependente de decisão do filho ou da filha, se caso queira fazer alguma movimentação, enquanto ela estiver viva, enquanto estiver aqui. E se essa pessoa, se esse filho ou essa filha for casar ou for casado, tem interferência do genro e da nora. Só para abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala usufruto, que poder quem o está utilizando bem tendo em vista do que eu conheço, que isso está de uma forma assim, como eu posso te dizer, numa linguagem mais direta, Elaine? Ou seja, ele não é dono daquele bem, na grande verdade, ele só está usando. A gente fala a expressão usufruto. Existem algumas mudanças? Como que funciona essa questão? Que você falou que ela já não é mais dono, quando ela faz o uso... Ela não é mais dona. Porque quando você fala assim, eu vou deixar como usufruto, ou seja, ela não pode vender até que a pessoa venha a falecer, alguma coisa nesse sentido, né? Mas me explica um pouquinho, para quem está nos ouvindo, como funciona esse processo. Eu tenho uma casa, eu vou dar essa casa em usufruto. Quais são os riscos? Por que ela não é mais dona? Uma visão mais ampla sobre esse ponto, Elaine. Quando um patriarca ele faz a doação com usufruto, ele simplesmente tira a titularidade de seu nome e passa para o seu filho ou para sua filha. Certo. E aí ele tem usufruto. O que é o usufruto? Enquanto ele estiver com os filhos, enquanto ele estiver presente, ele tem o usufruto daquele patrimônio. Ele pode usufruir, ele pode utilizar aquele patrimônio. Mas caso ele quiser fazer alguma movimentação, ou seja, ele quiser vender aquele bem, ele vai precisar pedir autorização para o filho. Então esse que é o problema, ele perde o controle daquele bem, o controle não está mais com ele. Quando o usufruto for extinto, aí sim o bem fica totalmente com o filho ou com a filha. A pergunta que eu te fazer justamente é essa. Quando você fala assim, fulano tem aquele imóvel como usufruto, tem como conceder o usufruto e cancelar? Não. Não? O usufruto, ele só é extinto quando o patriarca ou a matriarca não estiver mais vivo. Então, se fez o usufruto, não tem retorno? O usufruto não. E querendo falar dessa questão do retorno, esse também é um dos problemas da doação com usufruto. Certo. Você não pode reverter a doação. Não, isso que eu ia falar, justamente você não isso. consegue reverter a doação. Contrário da holding familiar. Porque na holding familiar você cria uma empresa, você cria um sistema, você coloca todos esses bens, por isso que a gente fala de cofre, uma célula cofre, e faz a doação dessas cotas para os filhos. Reservado todas as cláusulas de proteção, todas as cláusulas para poder organizar o patrimônio da família. Se o patriarca ou a matriarca se arrepender, ou de repente eles tiverem um novo filho, eles têm que redistribuir essas cotas. Exatamente. Eles têm o direito, dentro da holding familiar, de fazer a reversão da doação. Perfeito. Já no usufruto não, ou seja, consegue fazer se fizer reversão. o usufruto e ele depois tiver um outro filho, esse filho passa a não ser herdeiro desse bem? Aí que vem as brigas de família. Porque Exatamente. já não é mais do patriarca. Ele já fez a doação, já não está mais com a titularidade dele. Diferente da holding familiar. Você consegue fazer a reversão das cotas para poder incluir aquele novo filho e redistribuir as cotas novamente. Por isso que eu falo que a holding familiar, ele não perde o controle dos bens. Perfeito. Enquanto papai e mamãe estiver vivo, quem manda sou eu. Então a holding é algo que realmente vem solucionando essa questão aí, né, Elaine? Exato. Tudo, por isso, o ideal é que o patriarca e a matriarca, eles preservem a sua vontade enquanto estão vivos. Perfeito. Se você deixar para o inventário, a vontade dele pode não ser preservada. Que é o que vem acontecendo, por exemplo... O Zagallo. O Zagallo, Gal Costa tá com a briga agora. O Gugu, que já deve ter uns 2 anos a briga. Né? Então é briga em cima de briga. Por quê? Porque utilizam sistemas
que não protege e não funciona da forma como deveria. E pode ocorrer injustiças nesse caso. E pode ocorrer injustiça. Do Pelé, que tem um filho que não foi reconhecido ainda, que a gente não sabe se é filho ou se não é filho. Então tem toda essa questão que o inventário, o testamento não protege. Já a hold familiar acaba sendo uma opção muito mais moderna, né? Que acaba solucionando essas questões, né? Sim, até porque na hold familiar, toda família ela precisa participar. As discussões, elas são feitas em família. Brigas à parte, vamos sentar e vamos conversar sobre a questão. Exato. E tem uma questão também, se um dos filhos não quiser participar do sistema, também existe uma forma de preservar o direito daquele filho, mesmo que ele não queira entrar na hold familiar. Você consegue separar a parte dele. Isso tudo é feito de acordo com a vontade do patriarca, com a vontade da matriarca. O limite vai ser sempre a lei. Certo. E quando ele não quer, tem como preservar, ou seja, aquilo lá entrou na hold, isso não. Mas é tudo uma herança só. A gente não fala de herança, né? E nem de sucessão na hold familiar, porque você coloca como bens de família. Ele passa a ser da família. Por exemplo, eu tenho a família Maggi. Sim. Por exemplo, os bens são da família, não tem quase bem pouquinho, né? Não tem quase bens. Inclusive a Lucy Maggi, ela é a primeira, segunda mulher mais rica do Brasil, né? No setor. Certo. Os bens, eles são da família Maggi, não é mais do filho ou da filha. Então você consegue fazer essa organização. Então, por isso que é muito vantajoso fazer a Elaine, então a gente pode dizer que a hold familiar é algo que veio para ficar realmente e deve ser muito utilizada, né, a gente percebe no meio do agro, muitas famílias já optaram por essa questão da hold, né, e deve ser algo que vai ter vida longa. Sim, sim. Isso existe desde 1976, como eu falei. Isso está se noticiando agora, mas já existe há muitas décadas. Porque isso muito só era de acesso... Né? Muito mais evidência agora, né? A utilização é maior também da hold hoje do que antigamente, né? Sim. Todas as famílias, elas têm acesso. O que precisa saber se precisa fazer uma hold ou não. Se tem filho ou filha, ou alguém que ele queira deixar algum bem. Se tem bens, quais são as atividades econômicas, se existe atividade econômica ou não, para separar o que tem risco do que não tem risco. Então tem uma série de questionamentos, um briefing, eu poderia dizer, para se fazer, para saber se a hold é para aquela família ou não é para aquela família. Perfeito, Elaine, muito bacana, muita informação, legal. Gostaria de fazer outras perguntas para você, Elaine, fugindo um pouquinho da hold, mas ligada à hold também, né? Sim. Gostaria de falar um pouco sobre você, sobre a questão do imposto sobre doações. Isso é uma briga. Isso vou falar até que é pauta quente de agora, né, por conta dos pronunciamentos e as entrevistas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele vem querendo criar, até sugerir no G20, para que haja uma norma internacional, para que se tenha uma regra internacional falando sobre a hold. Aqui no Brasil, a alíquota de imposto sobre doação, ele vai de 2% a 8%. Cada estado ele tem a sua alíquota, né? E já foi aprovada uma lei para que a partir de janeiro de 2025, então isso já foi aprovado, todos os estados terão a alíquota de 8%. Né? E isso vem aumentando a taxa de famílias que vêm fazendo a doação, sem buscar a modalidade da hold patrimonial, porque até então é desconhecido para aquela família. É por isso que precisa dessa educação patrimonial, para que chegue cada vez mais famílias, para não se fazer a doação com reserva de usufruto por essas questões que eu falei. E a gente tem uma grande preocupação, porque já existe um projeto de lei para aumentar, tem 2 projetos, um para aumentar o imposto sobre doação para 16% e outro para 20%. Isso por quê? Existem 2 argumentos fáceis do governo, vamos dizer assim. Um, que eles falam que a alíquota de imposto sobre herança é o menor do mundo aqui no Brasil. Realmente mas se a gente for olhar para toda a carga tributária que o Brasil sofre, você colocar tudo, né, fica absurdamente alto. E o outro argumento fácil que eles utilizam é que somente as famílias mais ricas serão penalizadas com esse aumento, o que é uma mentira. Por quê? As famílias mais ricas, elas não passam por inventário, exatamente porque elas fazem a hold familiar.
Tem mais conhecimento, né? Tem mais conhecimento. Então, esse aumento, ela vai penalizar, sim, as famílias que são menos abastadas. Porque as famílias que têm um poder aquisitivo mais alto vão buscar se proteger de outra forma. Por isso que a gente precisa levar cada vez mais essa questão da educação patrimonial. E tornar cada vez mais, mudar a cultura brasileira para que faça um planejamento patrimonial que seja eficiente. É isso aí, pessoal. Mais um RAcast aqui diretamente de Ribeirão Preto. Estamos aqui, né, no AgriShow 2024. Você teve a grande satisfação de entender um pouquinho melhor sobre hold familiar. E você que gostou do assunto, você que achou bacana as informações que a Elaine fez, ela vai agora colocar os contatos. Você que está precisando resolver uma questão aí de herança familiar, questão de sucessão, questão que envolve aí o seu patrimônio, a Elaine ela está à disposição para atender você, seja em qualquer que seja o estado, a sua localidade, e ela vai passar agora os contatos que ela tem. Elaine, quem tiver interessado em saber mais detalhes e poder contratar os seus serviços, fique à vontade para falar com o nosso público. Primeiro, eu quero agradecer esse espaço, porque é importante a gente disseminar a educação patrimonial para as famílias, para que elas possam se proteger, proteger o legado, proteger o futuro dos seus filhos, que é importante. E falando sobre a hold patrimonial, essa educação que é tão importante para você que é produtor rural, produtora rural, que quer dar continuidade ao seu legado, que quer proteger todos os bens de família e os seus filhos, a sua família, é importante que tenha interesse pela educação patrimonial. Porque não é só questão de tributação, como consultora tributária. É lógico que a economia ela é muito importante, mas o principal ponto é a perda patrimonial, que é zero quando se faz um bom planejamento patrimonial e uma hold rural, uma hold familiar. Então, se você se interessa mais por esse assunto, quer entender um pouco mais sobre essa estrutura, quais são as vantagens, que não são só as financeiras, mas também a de proteção do legado e da família, aí vocês podem entrar em contato comigo. O meu e-mail eu vou deixar elaine.lima@artima.com.br. Meu telefone DDD é 11 99794 5001. Então, você que está interessado em estar aí, nosso pessoal já está colocando aqui embaixo aqui para você poder acompanhar os contatos da Elaine. E foi uma satisfação, Elaine, estar com você aqui mais uma vez, bater papo. A gente sempre aprende muito com você aí, com esse seu conhecimento. E na nossa caminhada aí, a gente vai em outras oportunidades, vai estar falando com você sobre as novidades. Tem muita novidade que acontece, né, Elaine? Sim, a tributação, as novas leis que são aprovadas, isso vai envolvendo, vai trazendo mudança. E com o passar do tempo a gente vai trazendo mais informações para você aí com a participação da Elaine Lima conosco, né? Grande abraço, pessoal. Obrigado por nos acompanhar aqui no nosso RAcast. A gente vai seguir aqui, né? Até o dia 1º de maio aqui com mais entrevistas e mais podcasts para você diretamente do stand da Mitsubishi. É a revista agrícola em parceria com Rally Mulheres do Agro, sempre buscando colher o melhor do campo. Grande abraço, pessoal, e até mais.